estamos aqui para mais um MicaCast. Isso, eu sou o Renan de Paula Carlone. E eu sou o Walter Henrique. E estamos aqui com um convidado muito especial. Ele, Pastor Isaías, da Igreja Atos. Pastor, seja muito bem-vindo aqui. Eu que agradeço. Estou muito feliz, muito honrado de estar com vocês aqui. A loja Mica e vocês fazem parte da minha história. Muito bacana isso. Oh, muito obrigado, fico muito feliz de saber disso aí, pastor. É verdade. Pastor, qual que é a sua história? Como Isaías se tornou o pastor Isaías? Se tornar pastor é assim meio que relativo, né? Eu acho que todo mundo tem um chamado, né? Alguns têm um chamado com vocês para vender, para comprar, para negociar. Eu tive um chamado já muito cedo para fazer as coisas de Deus. Eu tive uma experiência com Deus, eu tinha 4 anos de idade. Na igreja evangélica nós temos alguns tipos de batismo. Batismo nas águas, batismo com o Espírito Santo e batismo com fogo. Esses 3 batismos é aqueles que estão escritos na Bíblia. João Batista ele falou assim, eu batizo vocês com água, mas vem alguém maior do que eu vos batizará com o Espírito Santo com fogo. Que é um outro tipo de batismo, que é um tipo de batismo interior. O padre, o pastor, ele consegue te batizar por fora. É a lavagem de fora para dentro. E o batismo com o Espírito Santo é Jesus que dá. É aquilo que ele faz de dentro para fora. Como se fosse uma aprovação. É como se fosse uma prova, mas no sentido de você... A palavra batismo é baptizo, que significa emergir. É como se você mergulhasse não na água, mas num fogo espiritual para que aquilo purificasse. Então, o batismo das águas é um batismo que sinaliza você para as pessoas que você assumiu um compromisso. Então, seria uma revelação pública da sua fé. O batismo com o Espírito Santo é algo entre você e Deus, que não é para as pessoas, mas é para você. E o batismo com fogo na Bíblia, até tem alguns teólogos que falam que o batismo com fogo é a chama do inferno, mas o contexto do texto não fala isso. Fala que é o batismo do caráter. É aquilo que faz com que você viva uma vida de santidade com mais facilidade. É como um nascer de Deus. Você nasceu do seu pai, nasci do meu pai, então nós carregamos um DNA, tanto de pai como de mãe. Quando você nasce de Deus, você tem a oportunidade de viver segundo a vontade de Deus com mais naturalidade. Então você não é obrigado a deixar de fazer alguma coisa. Você é impulsionado pelo Espírito de Deus que está em você a fazer coisas que agradam a Deus. E quanto mais eu agrado a Deus, mais forte espiritualmente eu fico. Logo, eu sou impulsionado a ajudar pessoas que precisam de mais força espiritual. É uma coisa que você sente, então. Você sente dentro de É uma coisa que você. você busca, né? Sim. Como eu venho de família evangélica, meus pais eram evangélicos, eram pastores. Então eu busquei isso muito cedo. Então com 4 anos de idade eu tive uma experiência de batismo com o Espírito Santo. Eu tentava falar português, não conseguia. Vinha com uma palavra chamada línguas estranhas na Bíblia, né? E aí eu tentava, não conseguia. Eu estava na igreja, eu lembro até hoje, um púlpitozinho, eu tenho guardado ele até hoje. Faz quase 50 anos atrás, isso Caramba. já faz tempo. 42 anos atrás. E aí eu estava orando ali, buscando, como nós éramos ensinados naquela época, um tipo de oração que as pessoas, a maioria, não conhecem, que é chamada oração de glorificação, em que você não pede nada, apenas você glorifica o nome de Deus. Então aquilo vai te enchendo de uma maneira que vem como se fosse derramado um óleo quente dentro de você. Você sente seu corpo inteiro pegar fogo e você vai tentar falar em português, por mais que você queira, você não consegue. E para mim foi uma experiência. Desde aquele dia eu comecei a ter a visão um pouco mais aberta para o mundo espiritual, enxergar. Antes da pessoa falar o que está acontecendo com ela, Deus já fala comigo o que está acontecendo com a pessoa. Então eu já vejo essa sensibilidade de criança. Então eu creio que isso foi um chamado realmente, não um chamado pelo homem, não uma escolha minha, mas uma escolha divina. Que legal, que história bacana. É legal mesmo. Pastor, na sua visão, qual é o maior desafio das igrejas nos dias atuais? As igrejas, elas têm grandes desafios, né? Nós somos evangelizados por muitos pastores e missionários que vieram da Europa. Quando você vai na Europa, você nem encontra quase mais igrejas protestantes ou igrejas evangélicas, e até mesmo igrejas católicas, elas estão assim com grandes dificuldades, principalmente dessa nova geração. Por exemplo, na Inglaterra mesmo que eu estive lá, tem igrejas que se tornaram baladas de final de semana. E são igrejas que as pessoas visitam elas para relembrar da história, mas de sexta em diante vira bar, vira balada, porque não tem mais cultos. Então a galera, se você falar de Jesus lá, por exemplo, eles não conhecem quem é Jesus. Esses dias eu vi na Itália, uma pessoa perguntando, na Itália, olha só, você conhece Jesus? Eles falam, conheço Jesus da catedral, conheço Jesus histórico,
mas eles não conhecem um Jesus da Bíblia, que é o Jesus relacional. Porque a Bíblia não é um livro de religião, ela é um livro de relacionamento. E quando você entende isso, que Deus sempre quis se relacionar com a gente, e as pessoas não entendem isso e pensam que é uma religião, religião é aquilo que você faz sem pensar. Ah, você tem a religião, você tem que rezar 5 minutos, você reza, você tem que fazer uma Ave Maria, você faz, você tem que orar um Pai Nosso, você ora, e não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia dá um norte e para você aprender a se relacionar com Deus. Então o que aconteceu na Europa? Começou a entrar o que a gente chama de as meias verdades, que tem um nome que eu não estou conseguindo me lembrar agora, que é a dificuldade que as pessoas têm naquilo que se chama clareza espiritual. Então cada um tem a sua verdade, as meias verdades, né? O sincretismo religioso. E aí o que aconteceu? Eles começaram a perder a fé, perder, diminuir, e começaram a entrar no campo da teologia, ou seja, são simplesmente um Deus histórico na mente. Então eles têm grandes faculdades lá, e eles são homens que têm muitos questionamentos, muitas interrogações e poucas respostas. E a Bíblia não é um livro de interrogações, ele é um livro de resposta. Ou você crê ou você não crê. Então, quando você começa a questionar demais, você acaba perdendo a sua fé. Aí eles perderam a fé lá. Isso está transicionando também para o Brasil, para o mundo inteiro, também nos Estados Unidos. Né? Uma grande parte dos americanos já não são mais protestantes, que lá a grande maioria de evangélicos dos Estados Unidos, eles também estão deixando por isso, por esse fogo, por essa primeira paixão. Sabe que as coisas de Deus é muito simples, é arroz com feijão. Sabe aquela paixão que você teve por aquela menina na escola? Com Deus é muito parecido. Só que você não pode deixar apagar essa paixão, esse amor. Porque você faz tudo por aquela menina. Você compra até o que você não tem, você passa o dia inteiro trampando, pensando em ver ela, porque você está apaixonado, você quer ver ela, aquela coisa gostosa de poder estar com a pessoa. Isso está se perdendo nas pessoas por causa da religiosidade. Então é algo frio. A pessoa não vai mais, não frequenta mais, não lê mais a Bíblia, não entende mais Deus. Então o grande desafio hoje é você atrair, e não só atrair, porque as igrejas evangélicas hoje elas estão tendo um poder muito grande de atrair pessoas para a igreja, mas a dificuldade é você mantê-las ali dentro para elas entenderem que elas precisam abrir mão de alguma coisa. E hoje ninguém quer abrir mão de absolutamente nada. Por isso que os casamentos, famílias, estão com tantos problemas, porque a pessoa casa e ela continua vivendo o mesmo tipo de vida que ela vivia de solteiro. Então esse é um problema muito sério. Você acha que as pessoas estão deixando de sentir Jesus? Exato. Então, sem sentir é difícil. Como que você vai falar, por exemplo, se eu perguntar para você, Renan, você ama Deus? Amo. Se a gente pegar aqui os meninos estão aqui e perguntar para você ama Deus? Você ama Deus? Todo mundo fala que ama. Tudo bem, mas você amar alguém e não sentir nada por ele é estranho. Aí você perguntar, mas o que você sente? Aí já muda a história. Amar eu amo, mas você sente o que por ele? Você sabe o que ele gosta? O que Deus gosta de comer? O que ele gosta que você faça? Porque, por exemplo, voltando à menina que a gente paquerava, né? Faz tempo isso, hein? Tô velho. Mas é para vocês jovens aí. Mas é para esses meninos novos aí. Qual que era a nossa tática? Nós descobria o que ela gostava. O que ela gosta? Gosta de flor? Vou na floricultura. Não, ela gosta de algum presente no Mica. Vou no Mica. Vou lá, compro uma caneca, né? Eu me lembro das primeiras vezes que eu fui no Mica, o primeiro tênis da Nike que eu tive, eu comprei no Mica. Que legal, cara. Só que não era original, né? Porque Obrigado por compartilhar. Será? Suspeito isso aí. Suspeito. nem sei se você era nascido, né? Obrigado por compartilhar, pastor. Só pra saber, tem WhatsApp nessa época aí, porque como é lá tinha, atrás, né? não tinha. Você ia na pracinha. Na pracinha, lá no Noivo da Colina, lá na casa do seu pai lá. Que legal. E lá embaixo, lembra, não sei se você lembra, quando ele trazia tênis. Eu lembro disso aí. Mas eu lembro, nossa, eu saí tão feliz aquele dia de lá, que era um tênis preto ali, até você vê como marca a gente, né? Marca, uma E realização, né? às vezes eu converso com grandes empresários, vocês são grandes empresários, gente bem sucedida, mas o que é interessante é que o que marca eles não é a grande viagem que ele fez para a Europa, o barco que ele tem, não. Foram coisas simples que eles viveram que marcaram eles, né? Um presente pequeno, uma coisa que ele não podia ter, que ele teve pela primeira vez. E hoje eu gosto tanto de tênis que eu tenho tênis até na cozinha, pra você ter uma ideia. Acredito, Tenho tem uma guardado coleção. não tinha dinheiro para ter, hoje tem um pouquinho mais, mas eu tenho tênis guardado na cozinha porque a gente podia ter. Talvez é um trauma que eu preciso ser curado disso. Pastor, de onde vem a palavra presente? A palavra presente, ela significa estar diante, estar junto. Antes de
ter esse significado presente ela está ligada à proximidade. Então o presente, ele tem a ver com koinonia, a gente usa essa palavra na igreja, que é koinonia, em grego significa comunhão. Então a finalidade do presente é trazer mais relacionamento. O importante do presente não é o valor, o importante do presente não é você pegar qualquer coisa e levar para a pessoa, o importante do presente é o presente trazer uma proximidade. Então os dois P's, presente gera proximidade. Então isso é muito importante. Por isso que tem muita gente que sofre muito por ingratidão, porque ele ganha o presente e ele ainda é ingrato. Já viu essa molecada ingrata? Pô, ganha um iPhone, ganha... Poxa, eu queria ter ganhado alguma coisa do meu pai, não ganhei nada, tive que trabalhar para conseguir. Então nós vivemos a geração da ingratidão. Também é tudo muito difícil para a igreja, porque as pessoas têm na mão tudo muito fácil, e tudo que é muito fácil também você perde muito fácil, porque você não tem valor. Mas o presente está ligado realmente à proximidade, à presença, a algo que gera um impacto emocional. Então, Ainda dentro desse assunto, tipos de presentes que o dinheiro não pode comprar. Rapaz do céu, você me apertou sem me abraçar mesmo. É para estrangular mesmo. Uma coisa que eu acho que, no meu caso, assim, é muito importante é o tempo de qualidade. O dinheiro não compra o tempo de qualidade. Pelo contrário, quanto mais dinheiro você busca, menos tempo você tem. Você deve estar se sentindo. Todo mundo sente isso na pele. Até uma garotada. Trabalha no trampo, depois vai em casa, faz corte para podcast, trampa, grava alguém, faz alguma coisa para poder conquistar algo, principalmente no Brasil, que é tudo muito difícil. Então, o dinheiro não compra tempo de qualidade. Você sabe que dentro desse assunto eu vivencio muito isso, né? Eu vejo pais com alto poder aquisitivo, mas que trabalham muito, dão tudo para os filhos, mas o filho só queria o tempo de atenção. E é impressionante, cara. E a pessoa não consegue enxergar isso. E ela tenta suprir com coisas e ela só queria realmente a presença, a pessoa estar presente naquele momento com ela ali. Eu acho muito Isso é muito legal que você falou, que cai justamente naquilo que eu falei do significado do presente. O presente não é o que você dá, é a presença. Então eles estão trocando a presença pelo presente. Então por isso tem muita gente traumatizada, porque o presente do pai, por exemplo, antigamente um pai fazia um presente para o pai brincar junto com o filho. Meu Deus, pega aí. O presente que o pai tem que dar para o filho é um presente que fará com que você brinque com seu filho. Às vezes você fabricava carrinho de rolemã, peão, bolinhas de gude, eu jogava com meu pai. Então, os presentes geravam presença. Hoje, o presente está sendo para ser substituto da presença. Ficou forte. Pega essa aí. Já virou corte. Mandou bem. Eu acho que dentro desses desafios, né, que a gente está falando de modernidade e tudo aqui, qual foi o maior desafio para um pastor em um mundo tão digital e acelerado que está hoje? Que é a geração TikTok. A geração TikTok. Eu tô com quase 50 anos, né? Então eu vim dessa transição, sem internet, eu vim da época que eu ia aqui no centro de Piracicaba, na biblioteca aqui municipal. Algumas pessoas mais velhas vão saber o que é isso. Aí a gente tinha que ir lá, tinha que dar o nome, não tinha livro, você tinha que pesquisar no livro lá. Então tudo era muito mais difícil. Mas a dificuldade em você conquistar conhecimento fazia com que esse conhecimento se tornasse um conhecimento mais profundo e menos raso. Hoje as pessoas conhecem tudo e ao mesmo tempo não conhecem nada. Isso gera uma arrogância enganosa, porque ela pensa que sabe e ao mesmo tempo ela não sabe absolutamente nada. Então, para nós como líderes cristãos, como padres, pastores e pessoas de bem como vocês, e como pais, as dificuldades são essas. O seu filho vai te confrontar em coisas que ele ouviu falar, nem sabe de quem, e ele já vai achar que ele é um especialista em algo que ele realmente não tem vivência. Porque uma coisa é ouvir falar de coisas, outra coisa é você experimentar. Tem um versículo na Bíblia que diz assim, depois vocês podem pôr no rodapé aí, que é um salmo: provai e vede que Deus é bom. Essa palavra provar no hebraico significa colocar para dentro. Eu nunca mais me esqueço, quando eu fui ali no Pão de Açúcar, o mercado bom demais, né? Você precisa um dia fazer alguma compra para mim de Natal, de amizade. Com certeza. Comprar um panetone lá. Recíproco. É forte. Eu fui lá e eu vi uma laranja desse tamanho. Não sei se você já comprou essa, uma laranjona importada, desse tamanho, uma laranja. Custava na época, faz alguns anos, já uns 15 anos.
Custava acho que R$2 uma laranja. Para 15 anos atrás era Puta caro, merda. caro. Eu falei, nossa, deve ser uma laranja. Comprei 2. Fui violento, fui violento, já comprei Com 2. sede no pote. Não é? Eu falei, não, vou comprar 2. E fui. E cheguei em casa com água na boca. Rapaz, eu falei, nossa, a hora que eu descasquei ela, ela era roxa. Aí empolguei mais ainda. Falei, rapaz, é uma cor diferente essa laranja. Meu Deus do céu. É. Aí cortei a hora que eu botei na boca. A coisa mais amarga que eu senti na minha vida foi aquela laranja. Eu fiquei tão chateado, mas tão chateado. Porque daí eu descobri que é uma laranja importada para fazer suco. E ela só presta para isso, para fazer realmente suco. Ela não foi feita para chupar. E aí eu aprendi uma coisa e eu nunca mais esqueci. Que as pessoas, elas, por exemplo, de uma igreja evangélica ou de uma religião, nunca você pode falar de algo que você nunca provou. Ah, é uma coisa, você nunca foi lá, você não provou, você não sabe. E Deus é a mesma coisa. Se você não tiver experiência com Ele, colocar Ele para dentro, não tem como você falar de Deus. Então, por isso que eu falei da minha experiência de 4 anos, né? Que eu tive com Deus e tento manter essa experiência comigo até hoje. Porque as coisas de Deus não têm a ver com aquilo que eu vivo de fora, mas é aquilo que eu vivo de dentro. Por isso que não dá para você julgar ninguém. Às vezes você olha um cara e você fala, nossa, esse cara não é nada, é um Zé Mané. De repente era uma pessoa cheia de Deus. Às vezes Deus falou assim que a gente pode encontrar pessoas no nosso caminho, que é chamado de anjos. Porque os anjos, eles podem se passar como pessoas. E às vezes prova a gente. Às vezes está pedindo um dinheiro, você pensa que é um mendigo, mas é um anjo. Você pensa que e às vezes a gente é provado. Porque Jesus ele deu uma ordem para a gente que eu tenho até medo de ler Bíblia bem, bastante, porque é difícil. Ele falou assim, dai a quem lhe pedir. É fácil. Toda hora tem gente pedindo alguma coisa para a gente. Né? Se a gente for ficar dando para todo mundo, então você não tem que apenas dar, você tem que saber dar. E presente também tem a ver com isso. Então você, quando vier no Mica aqui, não compre qualquer coisa, compre com amor. Porque pode ser a coisa mais simples do mundo. É quando você sabe dar. Porque Deus, quando foi dar algo para a gente, não deu qualquer coisa. Ele deu o melhor que ele tinha. Deus é dono de ouro, dono de prata, dono de saúde, mas quando ele foi dar, a Bíblia diz que ele deu o seu filho unigênito. João 3,16 fala que ele deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aproveitando o link, você que está preso na cocaína, você que não precisa de maconha para dormir, você que precisa de ansiolítico. O Brasil e São Paulo é a cidade mais esquizofrênica do mundo. É o país que mais vende ansiolítico do mundo. O que eu mais pego é jovem, tudo cortado, tentando suicídio, gente que teve vários tipos de problemas com drogas, todos os tipos de droga, gente de alta sociedade, baixa sociedade. Ninguém está livre disso. Então, tudo isso é um vazio que a pessoa está tentando preencher dentro. Então, quando ela tem um êxtase com algum tipo de droga, de bebida, sei lá o que seja, ela começa a usar aquilo como eu chamo de bengala emocional. Eu lembro, antigamente, eu nunca bebi na minha vida, nunca fui dessas coisas, nunca fui balada, mas eu via meus amigos começando quinta, sexta-feira a comer, a ir pra balada, fazer as coisinhas mais atrapalhadas, né? Amigos não, colegas, amigos são poucos. Hoje, o camarada na segunda, terça-feira, ele já tá lá malhando, você passa no bar, eu moro numa rua que a avenida atrás da minha casa é uma avenida de bares aqui conhecidos em Piracicaba. Meu, os caras saem 2, 3 horas da manhã na terça-feira de um bar. Começa na terça, não vai na segunda porque segunda-feira não abre. Então é terça, quarta, quinta. Eu vi Natal, dia de Natal, os caras enchendo a cara. E cadê a família? É estranho você passar um Natal numa balada, beber, né? Outra coisa interessante, as pessoas elas se perdem por amizade. Então a Bíblia diz, diga com quem tu andas, que eu diria quem tu és. E é verdade isso. A amizade te leva para muitos caminhos. Sim, faz todo sentido. Por isso que a gente tem que ser amigo do pai e da mãe. Porque você não tem, se seu pai não é um cara da hora, é um cara xarope, azedo, a hora que você faz uma cagada, pronto, essa palavra, você vai contar para quem? Pro colega, você não vai contar pro pai. Sim. Porque seu pai não é seu amigo, você fala, nossa, meu pai vai me arrebentar no pau. Pelo menos os pais antigos eram assim, hoje não acontece mais. Não é capaz do pai preso. Até tem um advogado aqui, se falar besteira, que ele vai mandar prender eu aqui. Então, o que acontece? A gente tá passando por um momento muito difícil de crise, principalmente crise emocional, crise sentimental, por falta... Existencial. Né? Resistencial, por falta de Deus. E quando a gente fala Deus, não é algo subjetivo.
As pessoas relativizam, a palavra que eu queria usar no começo era essa, relatividade. Tudo é relativo. Então não existe uma palavra, eu crio meu Deus, eu crio a minha verdade, o que eu sinto, eu sou. Isso está destruindo a identidade das pessoas, né? Isso é uma coisa que até é legal a gente talvez depois bater um papo sobre Pastor, quando você está buscando, assim, por exemplo, você está tentando curar, tirar uma pessoa do vício, você já lidou com algo assim, uma entidade mais forte, querendo que você não recupere aquela alma, alguma coisa do tipo assim? Todo culto eu lido com isso. Esse último batismo, fizemos um batismo na igreja, eu batizei um camarada com mais de 20 anos que trabalhou no tráfico. Nossa. Também era usuário de cocaína, depois foi usuário de crack. Outros que foram usuários de cocaína, crack. Tem um senhor, depois se vocês quiserem puxar lá, tem um testemunho de um senhor que usou cocaína. Aquele acho que é anfetamina, né? Heroína? Que injeta na veia, metanfetamina, alguma coisa assim, heroína. 55 anos viciado. Nossa Senhora! 55 anos viciado. E tá vivo ainda. Oh, ele fez cirurgia plástica nos 2 braços, porque não conseguia mais mexer o braço, porque acho que deu de tanto utilizar. Caramba. Perdeu esposa, perdeu tudo. Absolutamente tudo. E faz o quê? Uns 62 meses que está com a gente. A partir do primeiro culto que ele foi, que eu orei por ele, uma entidade maligna saiu dele, ele foi tentar usar, sentiu ânsia, vômito, não conseguiu. Antes ele via a polícia, ele ficava preocupado, foi preso em flagrante mais de 5 vezes. E é um homem de família. Você vê a família dele, é maravilhosa. O filho é empresário, mas perdeu tudo. Ele perdeu. A família é uma família maravilhosa, está com a gente. E ele foi visitar a gente, orei por ele, a partir do primeiro dia, 55 anos. Não teve aquele problema que a galera tem de, quando para de usar, chama abstinência. Não teve nada. Você pode conversar com ele. E tem gravado o vídeo dele no Instagram da igreja. 55 anos. O que o senhor está querendo dizer com isso? Não há caso perdido para Deus. Às vezes a família desiste, os amigos desistem, mas não há caso perdido para Deus. E todos os casos, sem exceção, estavam relacionados com entidades malignas. Tudo acontece sem o espírito maligno. Mas quando você alimenta aquilo que alimenta a entidade maligna, os demônios, aquilo dá acesso. Então ele entra através daquilo. Você já viu que tem gente que bebe? A pessoa é um receptáculo, né? Exato, que começa a beber, aí ele fica violento. Ele fica uma pessoa que você não conhece. O cara bate na esposa, o cara bate nos filhos, o cara vai na balada, quer matar, quer bater, mas não é ele. Mas você conversa com o cara, ele é uma pessoa legal. Mas quando ele usa, ele se transforma. Não é só a substância que muda o que ele está pensando. Também é uma ação demoníaca. Tem um espírito que age nas pessoas e dá uma força muito grande para usar faca, chama Exu 7 facada. Você já percebeu que pessoas que matam com faca, ele não dá uma facada, dá 20, 30, 40, 50? Sim. Uma pessoa normal, você der uma facada, ele vai assustar, porque é normal para o vosso falho, né? Em um relato desse daí, quando eu estava na escola, um conhecido meu, o irmão dele matou ele com 30 facadas. 30 facadas. Como que o irmão mata outro irmão com 30 facadas? Se ele desse uma facada, ele ia assustar naturalmente. Sim. Porque uma entidade entrou nele naquele momento, fez ele fazer aquilo. Depois essa entidade sai, fica ao lado dele, aí ele começa a ver o que ele fez. Normalmente, muita gente tenta se matar depois do que fez, porque ele cai em si no que ele fez, e é terrível. Teve um caso aí de um rapaz que em Piracicaba também, que deu 20, 30 facadas na esposa, depois foi encontrado no Rio de Janeiro. Treinei com ele na Biorritmo. Eu sei quem você está falando, o Anderson. Acho que é Anderson. Treinei com né? ele também. Ele fazia jiu-jitsu, ferrugem, né? Eu até lembro dele, porque eu me lembro que ele entrou no vestiário da academia e tinha acabado de comprar um celular novo, acho que um iPhone 13, 12, 11, não me lembro. E aí ele esqueceu no vestiário. Aí eu peguei e botei no bolso. Ele voltou desesperado procurando, não achava, falei, vou dar um gelo nele. E ele tava desesperado naquela época, lá embaixo treinando. Aí cheguei e bati. Falei, irmão, tudo bem? Bem. Você perdeu o celular? Falei, rapaz do céu, perdi, não sei o que eu faço. Tá aqui, ó. Daí entreguei para ele me agradeceu e tal. Falei, não, viu? Fique em paz, agradeça a Deus. Talvez ele não entendeu bem o recado. E ele estava indo, ele estava praticando magia negra. Ele foi por um caminho negro. Então você que está assistindo a gente, você tem sempre 2 caminhos, meu irmão. O caminho do bem e do mal. Você acreditando ou não acreditando, sempre tem. Então você sempre pode fazer uma escolha. Deus é tão bom que ele não robotizou ninguém. Ele não obrigou eu a ser pastor, a seguir os caminhos de Deus. E a pessoa fala, não, você vai ser um líder espiritual, isso vai ser a coisa mais xarope do mundo. Cara, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O
que eu sou aqui, eu sou em casa, o que eu sou na academia, é a mesma coisa, você tem que ser a mesma pessoa. Não existe uma persona, não, você tem que ser a mesma pessoa. Porque senão você vive uma hipocrisia, né? Como os fariseus da Bíblia. Eles cobravam dos outros aquilo que eles não viviam. Viver com Jesus é bom, ele te limpa, ele te levanta, te dá ânimo, te dá alegria. A Bíblia chama ele de príncipe da paz. Às vezes o cara está procurando paz em tanto lugar e Jesus de graça pode dar paz para ele. Mas o pessoal, como eles têm medo de perder a amizade, têm medo de perder, porque pô, vou sair com os amigos, todo mundo bebe, eu não vou beber, como que eu vou fazer? Vou perder meus colegas, vou perder meus amigos. E ele fica com esse receio, com esse medo, como tem um monte de cara Porque ele lá. não consegue ver que esses caras não são amigos. Se você, por exemplo, usa droga, você, não é o seu caso, mas você bebe, você está caído, você se levanta, e esses amigos se afastam de você, nunca foram teu amigo. Porque quem é amigo, quando você melhora, parabéns, cara, estão do teu lado. Que bom, cara. É assim? Lógico. Então, eu acho que Sem medo, braços abertos. é tanta coisa que você perguntou, até me perdi, me perdoe. Imagina que Faz os cortes depois, ajuda nós aí. Seguindo essa linhagem, pastor, como a igreja pode se aproximar mais dos jovens sem perder a essência da palavra? Então existem algumas maneiras. Por exemplo, a gente se utiliza de cultos evangelísticos, que não são cultos normais. Por exemplo, eu trouxe o Krauk, se você já ouviu falar do Krauk, era um cara de rima, muito famoso, muitos milhões de seguidores. Então ele era aquele, não sei se era trap ou era rap que ele fazia, rima, né? Sim. Que ele fazia. E ele tinha um público. Alguém já ouviu falar desse Krauk aí? Já? Conheci ele. E eu trouxe ele, né? Logo que ele se converteu, eu trouxe ele para dar um testemunho daquilo que Deus fez na vida dele, como que Deus fez, foi muito bacana. Hoje já ele se casou, se tornou um cara de bem. Que legal. E tem lá seus 8 milhões de seguidores. Esse não é aquele menino que fez a série na Netflix? Esse eu trouxe também, o JP. JP, rapaz. Eu fiquei sabendo que ele largou a série por causa de que Jesus tocou ele. Foi abriu mão de milhões aí. Foi. Pra você ver que o dinheiro não supre a necessidade de Jesus. A fama, o dinheiro, né? Então o Krauk veio, o JP veio. O JP, quando ele abriu para dar o seu testemunho, eu fui a primeira igreja no Brasil a convidá-lo. Que legal, cara. A gente tem uma conexão bem legal. E sim, foi muita galotada, muita gente está com a gente até hoje lá, que veio para ver o testemunho dele. E realmente ele teve um encontro muito forte assim com Deus, e foi através do barbeiro dele. Ai, que legal. O cara ia cortando o cabelo dele, ele ia perguntando algumas coisas, o cara ia conversando, dando umas dicas. E ele começou a sentir uma parada que ele não sentia nos shows, não sentia usando droga, não sentia pegando mulherada. Tanto que a mina dele, que é casada com ele até hoje, eles pegavam 2, 3 mulheres e iam pra casa todo mundo junto. Nossa. Entendeu? Então, para tentar o quê? Tirar aquele vazio que ele tinha. Que loucura. E ela aceitava isso. A partir do momento que ele começou a ouvir aquilo, ele já falou, cara, tô achando que isso não é legal, cara. Mas ninguém falou para ele que ele precisava parar. As pessoas pensam que vão para a igreja e eles são obrigados a deixar alguma coisa. Não, ninguém vai falar para você parar de usar droga, parar de beber. Não existe isso. É mais ou menos isso que a gente falou no começo aqui, que é os batismos, que é de fogo, do Espírito Santo. Ele foi sentindo por dentro que ele tinha que mudar porque... Naturalmente, Deus trabalha no seu coração, ele começa a mostrar para você, cara, isso aqui não é legal. Se, por exemplo, você mente para sua mina, você começa a ir na igreja, você fala, meu, por que eu estou mentindo à toa? Ou eu estou vendo pornografia, tenho, assim, em estatísticas, pego muito cara, até mina, presa na pornografia e não consegue sair. Às vezes é mais fácil o cara sair da cocaína do que sair da pornografia, pra você ter uma ideia. Que loucura. E aí a gente trabalha, e tudo isso também é um trabalho espiritual. E o que você falou, Deus, ele trabalha de dentro para fora. Você não sabe, mas Deus já está trabalhando aos poucos dentro do seu coração. Mas voltando à pergunta, então a gente faz o quê? Cultos de evangelismo. Então a gente tenta trazer alguém que a galera que é de fora da igreja se simpatiza, se identifica, para eles poderem ter o primeiro acesso a uma igreja, entrar, ver a banda tocando, ver o som, ver o lugar, entender que não é um bicho de 7 cabeças, não é um lugar que vai proibir ele de nada, que é um lugar legal, que é um lugar de gente bonita, de gente bacana. Então a gente faz isso, é uma pescaria. Certo. Então as pessoas, alguns criticam porque não entendem que é um culto de pescaria que a gente traz pessoas que não são ungidas, não são pastores, nada disso. São pessoas que vão dar o seu testemunho para poder fazer com que aquela galera lá que estava no tráfico, aquela galera que estava perdida na droga, na cocaína, na mentira, poder ter uma chance de experimentar algo diferente. Sim. Eu acho que isso é bem legal. Sim. Você carrega um fardo de muitas pessoas. Quem cuida do pastor? Boa pergunta, hein? Aí você, meu Deus do céu.
A gente tem sempre intercessores, mentores, né? Acho que todo pastor ele tem isso, mas são poucos. Eu tive o privilégio da minha mãe, ela ser a minha mentora, o meu pai, serem pessoas que sempre foram de Deus, então eles estão sempre orando, intercedendo por mim. A minha esposa é uma pessoa também que está sempre me ajudando muito, aguentando as pauladas quando eu estou meio estressado, porque a gente acaba descarregando as nossas tristezas, as nossas decepções em quem está perto, né? Sim. Então essa pessoa tem que ter uma costa larga mesmo, porque você vai bater em quem está próximo, né? Até na pessoa errada, na pessoa que te ama, na pessoa que quer o teu bem, mas são essas pessoas que acabam entendendo que você está carregando algo muito, muito pesado. Mas, para ser bem honesto para você, assim, o que eu faço para as pessoas, para mim não é pesado, porque eu sei que não sou eu que faço, é Deus que faz. Sim. Então eu aprendi muito rápido a distinguir isso e faço o meu melhor e entrego ele para Deus, porque a glória não é minha, a glória é de Deus. Não sou eu que carrego ele, é Deus que o carrega. Então eu consigo distinguir isso de forma muito rápida. Deus usa você de instrumento para agir na vida da pessoa. Deus ele não usa coisas, Deus usa pessoas. Sim. O diabo também, os traficantes também, pessoas de bem também. Por isso que nós, pessoas de bem, vocês, pessoas de bem, vocês têm que serem influência, fazerem podcast, fazerem coisas, falarem, mostrarem, porque vocês são influência, são referência. Todo mundo quer ser um mica na vida. Pô, o cara cresceu, vende, o tratamento que a loja tem com as pessoas aqui, a gente fica feliz, é café para todo mundo, trata todo mundo bem, todo mundo é igual. Isso é muito importante, né? Então, eu duvido que alguém em Piracicaba não conheça o Mica, né? E eu nunca vi ninguém falar mal da loja, né? É lógico, tem umas coisinhas que não funcionam, mas eles trocam. Troca, não funciona outra coisa. Tem garantia, não é passou da porta e tá falando. Tem garantia, passou da porta, acabou. E tem troca que vem depois de 90 dias. Não, os meus mesmo depois de um ano, eles trocam ainda, não sei como. Não entendo, não hablo tua língua. Pastor. Já pensei em desistir. Eu não posso ser hipócrita aqui, né? É o que eu mais penso. Eu acho que a maior tentação minha sempre foi desistir, parar, porque acho que o que o pastor vive, o que ele mais vivencia, chama ingratidão. É você lutar por alguém, orientar alguém, fazer. Porque a gente não é perfeito. Então, às vezes eu vou acertar 1 milhão, mas vou errar uma, duas. Sim. Quando eu erro uma, duas, tudo que eu fiz de bom para você não serve mais. Aí o cara te joga de escanteio, acha que você não serve mais, pega você num dia mal. Eu já fiz culto com pneumonia, eu já fiz culto recém-operado da coluna. Fazia uma semana que eu tinha operado na coluna com ponto, cara. Tava lá. Alguém falou, pô, pastor, parece que tá meio fraco, né? Pô, tinha acabado de operar a coluna. Né? Não tá dando o seu melhor, pastor. Pô, e eu não sou só pastor, eu sou empresário, tenho minhas coisas, minhas vendas, meus clientes. Cliente, sabe como que é problemático, né? As pessoas acham também que o pastor, ele é só pastor, né? Mas ele tem outros... Eu não tenho salário de igreja, então eu tenho as minhas funções fora e mais o trabalho que eu faço com a igreja, né? Que legal. Então é pauleira. Mas vale a pena. Sim. Qual história bíblica melhor responde aos dilemas que vivemos atualmente? Rapaz do céu. São tantas, né? Uhum. Eu acredito que Davi, ele desde o começo é bem interessante. Primeiro, Davi nunca sonhou em ser rei, porque rei, ele vem a partir de uma linhagem. Então vem do pai passa para o filho passa para o neto e assim vai. Então Davi não vinha de uma linhagem real, vinha de uma outra tribo, de uma outra linhagem. Então ele nunca sonhou em ser rei. Então a primeira coisa que a gente aprende com Davi, Deus pode fazer muito além dos nossos sonhos. Deus escolheu Davi. Saul foi escolhido, desprezou o que Deus deu para ele. Então Deus chama Samuel, que é um profeta da época, para ungir. Falou assim, já escolhi um camarada. É um jovenzinho que trabalha com ovelha, ele é pastor de ovelhas, lá em Belém. Eu estive lá em Belém. Eu fui mais ou menos a alguns lugares que Davi frequentou. Que da hora. É legal. Então Davi, ele era um moço que trabalhava com ovelha. Samuel vai até a casa de Davi. Quando o profeta ia na casa de alguém e avisou o pai que era Jessé. O que o pai fazia? Preparava todos os filhos, arrumava os filhos, que ou era alguma coisa muito boa ou ruim, mas ele sabia, o profeta está vindo em casa, está trazendo uma mensagem de Deus para a nossa família. Só que Davi não foi convidado nem para o jantar, meu irmão, só os irmãos dele.
aí ele tinha 7 irmãos. E quando Samuel chega, ele viu o primeiro irmão de Davi, que chama Abinadab. Ele grande, forte, bonito. Samuel, filho de Ana. Para quem não conhece, Ana foi uma mulher que orou 25 anos para ter um filho. Ela era estéril. E quando Deus ouviu ela, foi o dia em que ela... Olha que forte isso aqui. Estão falando de presente? Foi o dia que ela falou assim, se o Senhor me der esse filho, eu vou dar ele de presente para o Senhor. Deus olhou e falou, para gostei da oração. Enquanto o filho era para você, você não tinha. A partir do momento que seu filho é para mim, ela não recebeu um filho, ela recebeu 5. Nossa. Ela pediu 1, recebeu 5. Ela pediu um filho, Deus deu um profeta para ela, não só um filho. Deus deu muito mais do que ela imaginava. Então Deus sempre vai superar as nossas expectativas. Por isso é bom estar perto de Deus. Então, Davi é ungido por Samuel, que foi esse profeta. Quando passa todos os 7 irmãos de Davi, Samuel ainda fala na Bíblia lá, você não tem mais nenhum filho aí perdido, o senhor esqueceu de Davi. Tem o Davizinho, rapaz, lá no canto lá, chama ele lá então. Quando ele falou que faltava Davi, que o pessoal foi sentar para jantar, porque Davi sempre comia o resto. Ele trabalhava, chegava, e a Bíblia fala que, um salmo diz que Deus tirou ele do monturo. Monturo quer dizer lixo, ou seja, a família comia o que restava ele comia. Então ele era discriminado, porque ele era filho de outra mãe. Né? Então o que acontecia com Davi? Talvez também a tua história, talvez você é desprezado pelo pai, desprezado pelos irmãos, mas Deus não te despreza. Deus tem algo especial para você. O que aconteceu? Todos ficaram de pé naquela noite, a única noite que eles esperaram por Davi. Quando ele chegou, ele assustou, falou, vocês jantaram ainda? Ele falou, não, hoje você não come mais resto. A partir de hoje, Deus vai te honrar. Aí ele foi honrado, foi ungido a rei, ungido por Samuel. Veio essa experiência que eu falei para você. A Bíblia dizia, ele foi ungido por fora, então veio dentro dele o Espírito de Deus, uma força de Deus, uma sabedoria que vem de Deus. Só que para ele se tornar rei demorou mais de 10 anos, quase 13 anos. Ele já era ungido rei, mas ele passou pelo processo. Ele foi perseguido de morte por quase 13 anos para ele não se tornar um rei. E a nossa vida às vezes é assim. Às vezes pode demorar um pouco para as coisas acontecerem para você. Talvez para os seus amigos é mais fácil, talvez para você está sendo mais difícil. Mas se está sendo mais difícil, como sempre eu digo, quanto maior a luta, maior a vitória. Não desista. Se estão lutando contra você, é porque Deus tem uma obra muito grande para fazer na sua vida. Bonito. Então Davi foi ungido, se tornou um homem segundo o coração de Deus, é que a Bíblia fala. Ele era pequeno. O primeiro grande feito dele foi derrubar um gigante. Golias na história tinha 2,85 m, irmão. Imagina, Davi não tinha, a história diz que ele não tinha 1,70 m. Tentaram colocar armadura nele. Saul falou, põe minha armadura, capacete, espada. A hora que ele foi andar, tá desengonçado, falou, rapaz, não dá. Isso aqui é um aprendizado importante para nós. O que Deus deu para você, não deu para o seu irmão, não deu para mim. A minha roupa não cabe em você. Então não queira ter inveja do que eu tenho, nem eu inveja do que você tem, porque o que Deus te deu, Deus deu para você, e o que Deus me deu, deu para mim. Cada um é diferente. Nós vamos somar força, não disputar. Nós vivemos num mundo de disputa, num mundo de mentira esse Instagram aí. Então tem muita gente doente por isso, a inveja. Eu quero ser ele, a inveja é querer tomar o lugar do outro. Então Davi falou, não dá para usar a tua roupa, eu vou caminhar não. Os pedacinhos de pau na mão, um estilingue, não sei quem já brincou de estilingue, que chamava de atiradeira, pegou 5 pedras, pôs numa bolsinha e foi lutar contra um cara de 2,85 m. O exército inteiro de Israel, 40 dias sendo humilhado 2 vezes por dia. Ninguém teve coragem de enfrentar Golias. Por quê? Era um povo chamado filisteu. Quem vencesse, o outro povo se entregava. Então não era a luta de um homem, era uma luta de uma nação. Era 1 contra 1. Então eles estavam com um medo muito grande. Davi, não, deixa que eu vou. Eu nem sei como Saul deixou ele ir. Foi Deus que tocou no coração de Saul. Você imagina, quando ele foi para lutar com um gigante, 2,85, todo mundo vendo um gigante. Todo mundo com medo. Sabe o que Davi viu? Viu uma oportunidade. Enquanto tem gente no Brasil vendo gigantes, reclamando do governo, reclamando de um monte de coisa, tem um monte de gente vendendo lenço para quem chora, tem um monte de gente enxergando oportunidades. Eu não sei qual é o teu gigante, qual é o teu gigante, qual é o teu gigante, mas se você crer com as poucas coisas que você tem, você vai vencer e derrubar o gigante. Ele pegou uma pedrinha, olhou, o que ele viu? Ele viu um cabeção, irmão. Imagina um cara de 2,85 m, o tamanho da cabeça desse cara. Ele falou, não tem como errar esse alvo irmão. gigante. Você está entendendo? Então, enquanto todo mundo está vendo problema, tem gente vendo oportunidade. Ele olhou aquele alvo e falou, não erra mais nem a pau. Primeira pedrada. Eu
Vou contar um pecado aqui. Todo mundo peca. Quando eu era criança, nós às vezes brigava, quando a gente não aguentava na mão, era tijolada. Então, Pega da vida, pega o aí que eu aguenta na frente. tá tijolada, né? O que acontece quando alguém toma uma pedrada na cabeça? O que é normal acontecer? Apaga. Cai pra frente ou pra trás? Pra trás. Pra trás, não é aqui, ó. Só de Golias, a Bíblia diz que ele caiu pra frente. Sabe por quê? Porque não foi a pedrada que derrubou ele. Foi a fé. Quando você tem fé, Deus está com você. A pedra bateu, mas não tem poder de derrubar ele. Só Deus encostou nele e caiu de cara no chão. Davi nem espada tinha, meu irmão. Ele arrancou a espada do cara, cortou a cabeça do cara, a hora que ele ergueu aquele cabeção, falou, tá vendo? Tá aqui, ó. Venceu. E Davi foi tão inteligente que ele focou no prêmio. Porque tem recompensa. Estudar tem recompensa. Se esforçar para você passar na OAB, passar em medicina, se trabalhar, tem recompensa. É difícil, é luta, poucos fazem. Por isso que você não pode ter inveja de quem alcança, porque você não viu o processo. O processo é doloroso, o processo é difícil. Para ter hoje essa loja aqui, tudo que seu pai passou, que vocês passaram, ninguém viu. Mas é um processo. Só que a pessoa gosta de ver o resultado. As pessoas são ligadas em resultados. Ninguém quer saber do processo. E tudo que vem fácil, vai fácil. Aí vendem na internet o que? O resultado. E as pessoas compram o resultado. Querido, para de gastar seu dinheiro com um guru na internet, nunca mais compre resultado. E comece a comprar processo. Porque o processo é doloroso e difícil, mas vai derrubar gigantes na sua vida. Com certeza, muito bom. Meu Deus. Sim. Pastor, o que você diria para alguém, né, para as pessoas, na verdade, que estão afastadas da igreja, mas sente a vontade de voltar, né? Às vezes a pessoa está retraída lá, ela já frequentava, ela parou. O que você tem para dizer para essas pessoas? A igreja é um lugar de gente imperfeita. Então, isso tem que ficar muito claro, porque as pessoas saem da igreja por causa de gente, não saem da igreja por causa de Deus. Então, quem está na igreja por causa de pessoas, normalmente sai da igreja. Então, se ela voltar para a igreja por causa de pessoas, ela vai frustrar de novo, vai sair, possivelmente ela nunca mais volta, porque a igreja é lugar de pessoas imperfeitas. Muitos estão na igreja hoje, mas não estão em Cristo. Quem está em Cristo não sai da igreja porque ele está em Jesus. Ele pode até mudar de denominação, pode se tornar evangélico, pode ir para a igreja católica, pode conhecer um padre que ele se identifica mais, então ele vai estar lá frequentando, ouvindo o sermão, a mensagem. Mas às vezes a pessoa ela sai porque ela nunca esteve em Cristo. E é importante ela retomar e entender que a igreja não tem a ver com as pessoas, mas tem a ver com Deus. A igreja é um instrumento que o próprio Deus criou, uma instituição, para ajudar as pessoas a viver numa fé. Por exemplo, você vai num culto, o que acontece lá? Vai falar de fé, vai falar de ânimo, vai falar de cura, vai ouvir testemunhos. Isso, nós não nascemos para viver sozinhos. Por exemplo, quando estourou a pandemia, meu Deus do céu, as igrejas fecharam. Então a gente não tinha nem live, para você ter uma ideia, na época. A gente teve que começar a fazer uma transmissão no YouTube, do dia para a noite, sem ter equipamento, sem ter nada. Isso fez com que mudasse muita coisa. Então muita gente fez uma transição. Não vou na igreja, mas eu assisto em casa e dou uma olhada no YouTube lá e estou bem. Só que não tem como você ter uma experiência real. Por quê? Vou explicar de forma bem simples. Eu sou um cara meio que gosta de arroz com feijão. Você já assistiu aquelas temporadas? Tem um cara americano, eu esqueci o nome dele, que viaja nos países comendo uma comida diferente. Acho que é o Will, o nome dele, uma coisa assim. Ele vai lá e comeu no Brasil a feijoada, tomou uma caipirinha. Rapaz, se ele vai para Espanha, ele vai para Tailândia, você vê ele comendo, mas você fica com água na boca, não é verdade? Sim. Ele come e você fica com uma vontade de comer, não é assim? Sim. Mas você sente o que ele sente? Não. Quem sente? Quem está lá. Sim. Então na igreja é a mesma coisa. Se o cara vê pela internet, no YouTube, ele vê uma mensagenzinha, é legal? É legal. Mas ele nunca vai ter a real experiência se ele não estiver lá. Ele tem que estar lá, vivenciar. E hoje essa geração, ela é uma geração extremamente voltada ao virtual. Tipo mundo virtual, né? Então ele fica preso em algo irreal. Ele não experimenta. Então ele deve buscar informações, ele deve se conectar através da internet, encontrar uma igreja, um lugar que ele acha que vai ser legal. Porém, igreja, as verdadeiras igrejas, elas não vão te agradar. Igreja ou pastor, ele não prega para te agradar. Ele não entrega o que você quer, ele entrega o que você precisa.
Uma vez uma pessoa ficou meio revoltada com a mensagem minha lá, daí ficou, o que você falou e tal. Parece que você pesquisou a minha vida e tal. Eu falei, meu irmão, eu não tenho tempo nem para ver malemar o meu Instagram, que tem gente que mexe. Então, gente que eu vou ficar vendo a sua vida, eu não sei nada. Você veio aqui a primeira vez e está achando que eu estou falando da sua vida. E eu falei assim, e pastor é só um carteiro. Eu só levo a mensagem. Quando um carteiro entrega uma correspondência ruim para você, você vai bater no carteiro? Você vai xingar o carteiro? Fala, meu, não, meu irmão. Não quero essa cobrança, Você tem que ver de onde que veio essa mensagem. Se é a Bíblia, reclame com Deus. Às vezes Deus está te confrontando, porque nós somos confrontados na palavra para nos tornarmos melhores. Eu vejo no Miga que tem bastante espelho para vender aqui, eu acho muito bacana. O espelho, ele é algo que te mostra como você está por fora. O cabelo, eu vejo que você é bem vaidoso com esse cabelão seu aí e tal. Mas a Bíblia também é um espelho. Só que ela não te mostra como você está por fora, te mostra como você está por dentro. E às vezes está feia a coisa. E quando a pessoa vê que o negócio está feio, ela dá aquele choque. Eu sou assim, é você. Às vezes a pessoa pensa, não, essa palavra é para o meu irmão. Se o meu irmão estivesse aqui, era para ele, não é você que estava lá. Então, era para você. É para você. Então a igreja não é um lugar de conforto, é um lugar de confronto. Então se você está procurando uma verdadeira igreja e você chegar lá e você nunca for confrontado, saia correndo dessa igreja, porque essa igreja não é uma igreja verdadeira. Porque a Bíblia é um livro, ela tem algumas analogias. E uma da analogia da Bíblia, a palavra de Deus, se chama espada. Espada não foi feita para dormir em cima, não é algodão doce. Espada, ela fere. E fere até a divisão da alma e do espírito. Fere mais cura. Sabe aquela coisa que fere mais cura? Sim. Musculação, agora e treinar. Quando você treina, você fere o músculo. Você machuca o músculo. Só que quando ele regenera, ele fica mais forte. Você sabia que gente obesa nunca vai ter problema de osso? Quer saber por quê? Por quê? Porque nós, quando estamos mais pesados, quebramos mais ossos. Porque todo dia a gente quebra osso. São microfissuras nos ossos que nós temos. E todo lugar que você quebra, fica mais forte. Vou falar de novo. Às vezes está sendo quebrado pela vida. E você pensa que tudo que está te quebrando é para te destruir. Mas quando você quebra alguma parte do seu corpo, um osso, quando ele regenera, fica mais forte. Talvez você está quebrado financeiramente, levanta a tua cabeça, porque Deus está tratando você para se tornar um grande empresário. Não desista, porque você vai se tornar muito mais forte do que você imagina. Quando um osso se quebra, ele se regenera para ficar mais forte. Então, quando a pessoa está mais pesada, ela está andando e está quebrando o osso. E quando regenera mais forte. Por isso que o osso dela é mais forte de uma pessoa que tem um peso normal. Embora ela vai ter desgaste, ela vai ter outros problemas, estou falando do osso em si. Mas quando você entende isso, é bem bacana. Muito legal. Pastor, estamos caminhando aí para a última pergunta. Meu Deus, já acabou? Passou rápido, né? Quando o papo é gostoso assim, vai rapidinho. A pergunta do legado. Se você pudesse deixar uma única mensagem, um outdoor para milhões de pessoas verem, qual seria? E olhando para o futuro da sua área, o que mais te deixa animado e esperançoso? Se eu pudesse deixar uma mensagem para vocês, é que para Deus nada é impossível. Talvez você esteja passando em alguma fase da sua vida que você não entende. Existe a fase do deserto, que você não tem amigo nenhum, você não tem apoio de ninguém, mas existe alguém chamado Deus que está olhando por você e Ele vai te ajudar. Se você talvez está passando por um momento em que você está pensando até em se suicidar, tirar a sua própria vida, porque você está tão cansado, tem uma palavra que Jesus disse: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrarei descanso para as vossas almas. O legado que eu quero deixar é que vocês possam entender e saber que Deus é bom em todo o tempo. Nunca desista dessa busca constante em Deus. E quando eu partir, eu espero deixar muitos discípulos parecidos comigo, que amam a Deus e que não são homens religiosos, mas são homens que têm um relacionamento de pai e filho. Você já rezou muito Pai Nosso, não rezou? Com certeza. Os discípulos perguntaram assim para ele: olha, quando a gente for orar, que jeito que nós oramos? Né? Aí Jesus explicou: em vez de vocês chamarem Deus de Deus, chamem Deus de Pai. É esse tipo de relacionamento que Deus espera de nós. Que mensagem poderosa. Que isso, cara? Que mensagem poderosa.
Maravilhoso. Pessoal, esse foi mais um MicaCast, isso mesmo. Tivemos a honra aqui de receber o pastor Isaías. Muito obrigado, pastor. Eu que agradeço de Uma coração. honra ter você aqui. Então, pessoal, curte, compartilha, segue aqui a nossa página, Instagram, TikTok, YouTube, Spotify. Nós estamos em todas. Então, Isaías, se você quiser deixar também aí a sua página para o pessoal entrar em contato, para conhecer mais do seu trabalho, que é um trabalho muito bonito. Legal. Fica à vontade. É @pastor Isaías Ramin, @Igreja Atos Oficial. Ali você pode fazer pedido de oração. Ali você pode também, se você estiver passando por uma dificuldade, você pode mandar uma mensagem para a gente. Eu respondo pessoalmente a todos e também colocamos você num caderno de oração para orar por você e pela sua família. Que Deus te abençoe. Muito obrigado, pastor. Obrigado, pastor. Deus abençoe. Amém. Obrigado. Deus abençoe.